Bom dia a todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa formação às escolas iniciais PEI. Meu nome é Roberta Tonon, eu sou formadora EFAP. Bom dia, Bruno. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de formação. Temos muitas coisas importantes a tratar hoje. Meu nome é Bruno, sou formador de professores aqui, técnico da EFAP, e estaremos aqui essa manhã com vocês. Roberta? Para dar início à formação, nós vamos colocar quais serão os objetivos desta formação de hoje. Então, na tela, os objetivos da formação. Fortalecer e subsidiar o trio gestor da escola, a fim de que se sinta preparado para organizar os trabalhos, com base nos conceitos e metodologias do programa de ensino integral. Então, esse será o nosso objetivo. Olhando o próximo slide, nosso foco de hoje vai ser esta questão pedagógica. E, para isso, vamos começar com vocês a trabalhar um novo registro, que nós vamos chamar de diário de bordo. Para isso, vocês vão ter 1 minutinho para separar esse material, lápis e papel. Vamos lá? Então é isso aí, então. Vocês já separaram o material de vocês, a Roberta já falou a respeito dos combinados. E agora? A minha escola virou PEI. O que eu vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Isso, quais os sentimentos essas mudanças despertam em você? 3 minutos, por favor. Então, olhando aqui o chat de vocês, nós percebemos que os sentimentos eles variam das diversas formas, indo da ansiedade até a vontade de aprender. Tudo bem? Bom, mas o importante é você se lembrar que você não está sozinho, né? Então, para isso, eu vou pedir para a gente projetar aqui o organograma do programa Ensino Integral. Então, vocês estão vendo ali, isso já é uma prerrogativa para nós, a centralidade no aluno. Os professores, por sua vez, estarão contando como suporte, como rede de suporte, os professores coordenadores de área, né? É o professor coordenador da área de humanas, é o professor coordenador da área de ciências da natureza e matemática, e o professor coordenador da área de linguagens. E esses, por sua vez, estão amparados pelo PCG, que é o professor coordenador geral, que trabalha diretamente numa posição horizontal com o vice-diretor. E daí o diretor vai poder contar com quem? Diretamente vai poder contar com a diretoria de ensino. E a diretoria de ensino com a SEDUC. Então percebam, é uma rede de suporte. Você não está sozinho. Eu tenho uma dúvida, eu estou curioso, vou recorrer a quem?
vou recorrer ao professor. O professor tem uma dúvida, está curioso. A quem ele recorrerá? Diretamente ao professor coordenador de área. Mas por que não também recorrer ao meu colega? Né? Existem professores que já conhecem o programa Ensino Integral, que estão integrando a sua equipe. Então, existe essa possibilidade da lateralidade. Conte com o seu parceiro. Né? O PCA vai contar com o PCG, com o vice-diretor, e esse com o diretor, e esse com a diretoria de ensino, e assim por diante, até a SEDUC. Olha lá, com quem que eu vou contar lá na diretoria de ensino da minha região? Eu vou contar inicialmente, a princípio, com a equipe de supervisão, que estão preparados, né, para receber essa sua dúvida, para poder te amparar, para poder te acompanhar na sua unidade escolar. Também o núcleo pedagógico. É muito importante a gente frisar a ação do núcleo pedagógico. Tanto o supervisor quanto o PCNP, eles acompanham diretamente a escola. Eles têm contato com a comunidade, contato direto. Né? Então, o pessoal do núcleo pedagógico vai poder apoiar você, diretor, você, vice-diretor, e também os seus professores coordenadores e toda a sua equipe de professores, coordenadores de área e professores dos componentes. Na diretoria de ensino, a gente conta com quem? A gente conta com o Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, o Centro de Recursos Humanos, o Centro de Administração, Finanças e Estrutura. Poxa vida, mas esses centros e a equipe de supervisão e o núcleo pedagógico estão diretamente, vamos dizer, servindo a escola P? Obviamente que não, né? É toda a rede escolar. Né? Nós estamos aqui focados, dando esse enfoque maior para as escolas do programa Ensino Integral, porém, contudo e todavia, a diretoria de ensino está para toda a rede. Né? E é assim que sempre funcionou e deve funcionar também no programa Ensino Integral. Então, agora a gente vai convidar vocês para mais uma interação. E vem uma perguntinha aí. O que é que tem no PEI que na escola de tempo parcial não tem? 3 minutos para vocês interagirem conosco. Poxa vida, quero agradecer a participação de todos vocês. Parece que esses combinados, então, ficaram bem registrados. Bom, para a gente poder responder melhor para vocês todas essas perguntas que estão relacionadas com o que é que tem no PEI, que não tem na escola de tempo parcial, nós trouxemos uma convidada aqui, que é a professora Roberta Fernandes dos Santos, que faz parte da equipe PEI
da Coped, aqui da Seduc. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como o Bruno já disse, meu nome é Roberta, eu faço parte da equipe do PEI da Coped, e nós vamos conversar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns elementos que tem no PEI e que não tem nas escolas de tempo parcial. Então, começando. Nós temos, como até já colocou o Bruno no organograma que ele apresentou, nós temos PCG e PCA. Que são duas funções que não existem nas escolas de tempo parcial, que é a função do professor coordenador geral e do professor coordenador de área. Então, nós temos um professor coordenador geral, que é o responsável ali pela parte pedagógica, direcionado a todos os professores, de um modo geral, e nós temos os coordenadores de área. Também são professores, atuam como professores, mas tem ali um momento que eles atuam na coordenação das suas áreas. Linguagens, matemática e ciências da natureza e ciências humanas, articulando ali, junto com os professores, a implementação do currículo, de projetos e práticas pedagógicas ligadas aos componentes da Base Nacional Comum Curricular. Nós também temos ATPCG e ATPCA. Nas escolas de tempo parcial, nós temos o ATPC. Nas escolas de tempo integral, nós temos separadamente um momento de ATPCG, em que todos os professores estão reunidos ali para uma formação mais direcionada aos elementos do programa, uma formação em que todos os professores juntos podem também usar o momento para tentarem se aprofundar nas premissas, nos princípios, nas metodologias, nas práticas do programa. E nós temos momentos específicos de reunião dos professores na sua área com os professores de todos os componentes curriculares que envolvem a sua área, que são os ATPCAs. Nós também temos o Plano Individual de Aprimoramento e Formação, o PIAF. PIAF, vocês vão conhecer melhor aqui ao longo da formação, mas é um plano que todos os profissionais da escola fazem, almejando a sua formação continuada ao longo do ano letivo. E esse documento é extremamente importante, porque ele é um dos fundamentos para o próximo ponto, que é a avaliação 360. Uma avaliação dos profissionais que trabalham nas escolas PEI, que acontece uma vez por ano, sempre ao final do ano letivo. Regulamentada sempre aí por resoluções que saiam ao longo do ano, fiquem sempre atentos. Nós também temos momentos de alinhamento vertical e horizontal. São muito importantes, são os momentos mesmo de conversas entre os pares, ou entre os pares e os seus gestores. São os momentos em que acontecem os combinados, acontecem uma série de acordos que fazem a escola funcionar melhor. Então, são momentos definidos ali dentro da carga horária, que são extremamente produtivos para o funcionamento da escola e do programa. De um modo geral, a orientação é que o ATPC seja formativo, mas podem acontecer também alinhamentos dentro de ATPC. Os alinhamentos, na verdade, eles não acontecem só num horário específico, Eles podem acontecer, inclusive, num momento de café, eles podem acontecer ali no momento que o professor, às vezes, não tem alguma aula, e também nos momentos de ATPCG ou ATPCA também. Nós também temos o Programa de Ação. O Programa de Ação também é um documento elaborado pelos profissionais que atuam nas escolas. É um documento pautado no plano de ação. Ele é mais voltado para as ações. É um documento em que os profissionais vão elencar as ações, quais são os indicadores que pautam essas ações, quais são os resultados esperados após a realização das ações, quais são as metas a serem atingidas, e é um documento que pode ser revisitado ao longo de todo o ano, à medida que o curso se desenvolva, que as ações caminhem, é possível alterá-lo, incrementá-lo. É um documento dinâmico. É bom destacar a questão das evidências, Todo o programa trabalha com a questão de evidenciar as suas ações. Então, não só no programa de ação, mas no PIAF, nos clubes juvenis, nos guias de aprendizagem e muitas outras coisas que a gente ainda vai falar. As evidências precisam estar sempre presentes. Então, mais uma vez, registrem aí, porque o seu registro é uma evidência.
Continuando, nós temos também o Guia de Aprendizagem, que é um documento elaborado pelos professores com o objetivo de nortear a aprendizagem dos estudantes ao longo dos bimestres. Ele é elaborado bimestralmente. Lá os professores podem elencar quais serão os objetos do conhecimento que serão trabalhados, as habilidades, as competências, inclusive as competências socioemocionais a serem desenvolvidas no bimestre. Pode já indicar atividades, referências para o próprio professor e para os estudantes, e é um documento que pode e deve ser compartilhado com toda a comunidade escolar, já que o objetivo central é a aprendizagem do estudante. É ideal que toda a comunidade possa acompanhar o desenvolvimento dos guias de aprendizagem. O guia de aprendizagem, ele está num local visível, né, dentro da sala de aula, para que os alunos tenham contato. É importante que você manipule, né, oriente a sua equipe, ou você, profissional, professor, de manipular esse instrumento. Né? Então, entrei na minha aula, olha, aponte esse instrumento, olha, hoje, como programado, está aqui. Então, na escola de tempo parcial, nós temos o nosso plano de aula, plano de ensino. Né? Aqui nós temos, então, o guia de aprendizagem. Esse é o plano, então o aluno vai lá e grifa, né? Quando você aplicou terminou, concluiu aquela etapa, aquilo que você programou, você convida o seu aluno líder de turma para que ele pegue esse guia de aprendizagem e grife. Olha, concluímos essa etapa, a próxima será essa. Voltando aqui um pouquinho, você falou algumas coisas muito importantes sobre o guia de aprendizagem. Uma das primeiras coisas é que o guia de aprendizagem realmente é um documento em ação. Ele é um documento muito prático que tem o objetivo ali de nortear a ação do professor dia a dia e principalmente nortear o estudante, para que ele consiga também se planejar, para que ele saiba quais serão os assuntos que serão tratados, para que ele consiga organizar os seus estudos à medida que as aulas vão passando. Isso é muito importante porque o guia não é um instrumento para o professor, é um instrumento principalmente para o aluno que precisa ter ali um norte para suas ações também de aprendizagem. Se o nosso objetivo no programa Ensino Integral, a gente vai falar disso com mais calma, mas é atingir aí a máxima do protagonismo juvenil, é essencial que esse aluno consiga manipular esse documento, ele consiga encontrar as aulas, conseguir acompanhar exatamente aonde está, para onde ele vai, o que ele precisa fazer para atingir a aprendizagem. Isso é muito, muito importante. Só colocando um pontinho, guia de aprendizagem, ele não substitui o plano de ensino continua existindo, o plano de aula continua existindo, esses são instrumentos exclusivos do professor, e o guia de aprendizagem é esse outro instrumento que perpassa outros atores aí. Tá? Nós temos também as agendas como instrumento de gestão. Nós não temos apenas a agenda da pessoa, a agenda individual, mas nós temos também a agenda da escola. Como que funciona o esquema da agenda no programa Ensino Integral? A agenda é um documento muito importante. Se a gente pensar na agenda individual, cada um vai colocar ali naquela agenda, inclusive os estudantes, todas as ações planejadas durante um tempo. Pode ser uma agenda planejada para um mês, pode ser para um bimestre todo, mas o importante é que essa agenda vá sendo construída dia a dia, com novas ações, sempre lembrando de que existe uma intencionalidade nessas ações. Né? Não é simplesmente colocar as ações para a gente não se perder nos dias, nos horários, mas para a gente lembrar que a gente tem um conjunto de práticas necessárias para atingir os resultados no final. E por isso que ela é um instrumento de gestão, né? Porque é através da agenda que a gestão da escola também vai conseguindo perceber quais ações do seu plano de ação, né, que foram planejadas lá no começo, estão sendo executadas, quais estão sendo revistas e assim por diante. Nós temos também designação e alocação de profissionais. Então, o profissional do PEI, ele tem um perfil esperado para atuação no programa e ele é designado para desempenhar as suas funções de acordo com esse perfil esperado, né? Então, e no final, além
né, de todo o percurso, de preencher esses documentos todos, de acompanhar o seu desenvolvimento, ele será avaliado também, né, por este perfil. Então, é muito importante essa questão da designação, porque é realmente um momento de adequação do profissional ao programa, do programa ao profissional. É o momento que as coisas entram nos eixos. Continuando, nós temos também algumas práticas e vivências. Destacamos o Clube Juvenil e os líderes de turma. Já paro aqui, antes até de falar um pouquinho do Clube Juvenil e dos líderes de turma, para colocar a questão que o Bruno já chamou a atenção das evidências. É importante já estimular os estudantes também a produzirem evidências de sua atuação. Então, o jovem protagonista tem que ser capaz de registrar aquilo que ele está fazendo. O Clube Juvenil é um momento que os estudantes podem se reunir ali a partir dos seus próprios interesses, criar grupos de atividades, de desenvolvimentos de projetos. São momentos assim especiais para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, são momentos especiais para o programa Ensino Integral. Existem aí uma série de práticas maravilhosas de clubes juvenis que a gente pode depois compartilhar com vocês. Líderes de turma. No programa, o líder de turma desempenha muito mais funções do que um representante de turma, como nós temos nas escolas parciais. O líder de turma, de fato, ele é o responsável dos estudantes por acompanhar os seus colegas. Como já colocou o Bruno, ele é responsável por manter o guia de aprendizagem ali atualizado, se ele percebe que tem algum problema, ele é a ligação ali direta com o professor, ele é aquele que vai levar as reivindicações dos seus colegas à direção, à gestão, ao trio gestor da escola. Então, ele é um ser extremamente atuante, ele deve ser, de fato, um líder ali entre os seus colegas. Continuando, nós temos também no programa Ensino Integral um horário de estudo, como já disseram até as pessoas no aplicativo, o Bruno já colocou, no programa, há uma valorização pela formação continuada do professor, e as horas de estudo são extremamente importantes. O professor não tem aulas vagas, não tem uma janela, justamente porque ele tem ali uma jornada de 40 horas, alguém também já colocou que ele tem a dedicação plena e integral. Então, nesses momentos em que o professor tem ali um momento dele, que ele não está com o estudante, ele aproveita esse momento para as horas de estudo. Essas horas são extremamente importantes para o professor, nesse momento, aproveitar e conseguir perceber quais são os seus maiores desafios, que pontos de atenção ele encontra na sua formação, o que ele precisa conhecer melhor, ele precisa entender se ele já se apropriou dos princípios, das premissas do programa, se ele entende todas as práticas e metodologias, se ele não entende, o que ele precisa buscar, textos de apoio, orientações. Nesse momento de horário de estudo, é o momento que o professor, de fato, por sua própria conta, utiliza como um momento de formação e aperfeiçoamento e de apropriação dos elementos do programa Ensino Integral. Só mais uma intervenção. Claro. Com relação ao horário de estudo, então, esse momento em que o professor deve aproveitar, muito se fala, possivelmente você, novo no programa, já deve ter ouvido falar, Eu li algumas interações aqui, Roberto, eles falavam assim, medo, eu acredito que por conta de eu vou chamar aqui de um mito, no PEI nós temos uma quantidade enorme de documentos, uma burocracia incrível, uma papelada, Não é isso. É uma questão de organizar os seus horários, organizar os seus tempos. Os momentos de estudo servem para isso, também para isso. Poxa, por que é que eu vou levar um serviço para casa? Eu utilizo esse meu horário de estudo para poder fazer isso. Eu vou fazer as minhas correções, eu vou preparar as minhas atividades, eu vou aplicar o PDCA sobre as minhas metodologias. Poxa, eu já preparei a minha atividade, eu já corrigi as atividades, eu vou fazer o que nesse momento? Eu vou conhecer um pouco melhor sobre o programa, vou me debruçar sobre os documentos orientadores. Lembrando, essa é uma formação que nós temos um quórum de pessoas aqui que estão iniciando no programa Ensino Integral. Então, para você
que está iniciando, de repente tem aquela ansiedade ou um sentimento de angústia, como nós listamos aqui, uma série de interações, né? Poxa, eu estou com medo, né? Eu estou curiosa para saber quais papéis são esses, né? Então é assim, utilize os seus momentos de estudo no horário da sua dedicação exclusiva para poder conhecer os documentos oficiais, ter propriedade, saber quais são os caminhos, olhar para si mesmo e rodar o ciclo PDCA. Roberta. É muito importante tudo isso que foi colocado agora. Eu acho que o Bruno toca num ponto assim essencial, que, lógico, existe a questão do medo. Nós entendemos, todos nós temos, principalmente quando nós não conhecemos alguma coisa, né? E talvez ele até seja um pouco maior quando a gente está diante de alguma coisa que a gente não conhece, mas a gente ouviu falar. Né? Então, se fala bastante do programa Ensino Integral, se fala dessa burocracia, a gente está aqui apresentando documentos, já deve ter gente de cabelo em pé. O objetivo não é esse. No programa Ensino Integral, as coisas fluem. O importante é a gente entender que existe, sim, uma intencionalidade por trás de todas as ações. As ações são previamente planejadas para que os resultados sejam obtidos. Mas isso não significa, de maneira nenhuma, que é um trabalho a mais para o professor. À medida que o professor estuda e entende a intencionalidade de todas essas práticas, de todos esses documentos, ele vai perceber que tudo isso o ajuda a se organizar, como disse o Bruno. Ajuda naquela organização do dia a dia, ajuda no planejamento das próximas ações, ajuda, inclusive, no acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, que é o foco do programa. Então, assim, lógico que falar nesse momento inicial é complicado, não tenham medo, mas com estudo e com dedicação, ao longo do ano as coisas vão ficar muito mais claras. Como disse o Bruno, existem e existirão formações, nós temos também todos os materiais de apoio da coordenadoria pedagógica que serão disponibilizados. Então, devagar, as coisas vão entrar nos eixos e vocês vão perceber que tudo isso que nós estamos colocando, mais do que elementos enumerados numa lista, são ações realmente importantes e práticas que vão mais ajudar do que realmente atrapalhar ou ser uma burocracia a mais, não é mesmo? Já estamos nos encaminhando aí para os últimos pontos. Como metodologias, nós destacamos tutoria e nivelamento. Tutoria é uma prática muito importante, realizada pelos profissionais, não é só apenas pelos professores, mas também os PCAs, os PCGs, vice-diretor, diretor podem ser tutores. É aquele acompanhamento mais individualizado realmente da aprendizagem do estudante. A tutoria tem o foco na excelência acadêmica, o objetivo é acompanhar, logicamente, a aprendizagem, mas a gente sabe que numa escola, na verdade, o tutor acaba extrapolando às vezes e partindo para questões socioemocionais, percebendo realmente essa formação integral do estudante e o desenvolvimento pleno dele. O nivelamento, uma prática exclusiva do programa Ensino Integral, que é diferente da recuperação contínua que já existe nas escolas de tempo parcial. O nivelamento é aquela prática essencial que vai fazer com que o estudante seja capaz de superar defasagens que ele trouxe de anos ou séries anteriores, e não apenas aquelas que estão ali no seu caminho naquele momento do curso. Tá? Então, é uma prática muito importante desenvolvida apenas nas escolas integrais. Nós temos como componentes da parte diversificada orientação de estudos, práticas experimentais em ciências e para o ensino médio, ciências da natureza e matemática, para o ensino fundamental e para o ensino médio, protagonismo juvenil apenas para os anos finais do ensino fundamental. Então, são alguns componentes que realmente preenchem ali a matriz curricular dos estudantes do programa, num objetivo de tornar o aprendizado um pouco mais prático, né? De fornecer mais ferramentas para que ele possa se desenvolver melhor. Nós temos também o período integral, que é
a permanência do estudante mais tempo na escola. Vocês ouviram a abertura feita pela professora Raquel, o quanto ela destacou a importância do estudante ficar mais tempo na escola. E o programa tem realmente esse ponto de que não é simplesmente o horário, não é o estudante ou professor estarem mais tempo na escola, mas é realmente eles estarem ali na escola, desempenhando funções, estudando, praticando, colocando o protagonismo juvenil acima das suas ações, inclusive, e buscando o aprendizado. Tá? Então, o período integral serve para o desenvolvimento pleno do estudante. Ele mais tempo na escola, ele aprende melhor, ele se desenvolve mais. E nós temos intencionalmente também períodos de café e almoço. Não que nas escolas, né, de tempo parcial isso não exista, isso existe também, mas tendo em vista que nas escolas do programa Ensino Integral os estudantes permanecerão o dia todo, esses horários de intervalo, de café e de almoço são momentos ali realmente de descanso, de intervalo, mas também podem ser utilizados para a realização da tutoria. Tá? São momentos que os professores também podem conversar individualmente com os estudantes para orientá-los aí em relação à sua aprendizagem. Ô, Roberta, eu vou aproveitar mais um pouquinho que você está aqui. O professor Henrique, ele diz assim, o nivelamento normalmente é desenvolvido nas aulas de orientação de estudo, é isso? O nivelamento, ele pode ocupar uma parte das aulas de orientação de estudos, mas não todas, né? E ele também pode ser colocado em prática nas aulas de língua portuguesa e matemática e mais orientado por esses professores de língua portuguesa e matemática. Isso não significa que o nivelamento aconteça só em língua portuguesa e matemática, né? Todos os professores se envolvem, todos os professores ali nos seus alinhamentos entendem quais são os alunos que precisam de nivelamento e qual é a necessidade de cada um e podem trabalhar com ações para a superação das habilidades em defasagem. Tá? Mas a centralidade dos momentos seriam alguns momentos das aulas de OE e também alguns momentos das aulas de matemática e língua portuguesa. Em muitos casos, às vezes subentende-se esse momento de nivelamento e há uma certa confusão, parece, com relação ao nivelamento e orientação de estudos. As coisas são interligadas e conectadas no ensino integral. É importante vocês terem a percepção do quão sutil é esse momento para você não sobrepor uma coisa a outra. O momento da orientação de estudo é movimento da orientação de estudo. Momento de nivelamento, ele pode acontecer e ocorrer nessa aula de orientação de estudos, mas também pode ocorrer em momentos da aula de matemática, da aula de língua portuguesa, mas ele também não é apenas direcionado para esses componentes. É claro, há uma intencionalidade de se desenvolver com maior destreza, né? A língua portuguesa, a matemática. É importante que você não confunda. Muitas vezes acaba colocando a aula de nivelamento, ocupando o espaço da orientação de estudo, e essa não é a intenção. Bom, acho que chegamos ao fim, né, Roberta? Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por esclarecer para mim e para todos vocês aqui nessa formação alguns pontos importantes que nós temos no programa Ensino Integral, que nós não tínhamos ou não temos, né, na escola de tempo parcial. Muito obrigado, Roberta. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Então tá ótimo. Dando continuidade à nossa formação, eu quero falar um pouco com vocês a respeito da base conceitual do programa. Com relação à base conceitual do programa, nós vamos tratar aqui carinhosamente, né, como mantras do PEI. Por que mantras do PEI? Porque é alguma coisa que a gente fala e fala bastante, né? Nós temos que ter registrado isso conosco. Que são o quê? São os eixos formativos e o ideal formativo.
sempre deixar, a gente anda usando bastante aqui nas equipes de trabalho que eu participo, a gente usa uma expressão assim, deixar no nosso radar, né? Acabou virando até um bordão, né? Deixar no radar o quê? Os mantras do PEI, que formam as bases conceituais do programa, que são os eixos formativos e o ideal formativo. Então vocês estão vendo aí na tela, eu vou pedir para manter o slide na tela, para a gente falar um pouquinho a respeito dos eixos formativos. Quais são eles? Formação acadêmica de excelência, né? Que garante uma sólida construção de conhecimentos para que o estudante tenha acesso a uma educação de qualidade, né? Então, esse é o primeiro eixo formativo, formação acadêmica de excelência. O segundo é formação para a vida, que proporciona ao estudante, né, a ampliação, as referências quanto aos valores da sua vida pessoal, social e produtiva. A formação para a vida dá esse sentido ao significado, né, da vida escolar, né, pois os estudantes passam a relacionar o seu progresso na escola com a sua realização pessoal. Então a professora Raquel nos trouxe, a Roberta reiterou aqui para nós, né, como é importante esse tempo maior do estudante na escola para ele se engajar, né, e relacionar esse progresso dele na escola com a sua realização pessoal. Né? Dessa forma, os estudantes começam a perceber que são capazes de concretizar os seus sonhos. Voltando ao slide, formação de competências para o século XXI, prepara o estudante para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, né? De forma crítica, atuando positivamente em seu meio, de modo a construir saberes, competências e habilidades para contribuir para a sua construção, né? Para a nossa construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Né? Então é importante essa formação de competências para o século XXI. Os eixos formativos, eles vão se movimentar, né? Para quê? Para destacar o ideal formativo, né? Para contribuir com o ideal formativo. E qual é o nosso ideal formativo? É o indivíduo autônomo, solidário e competente. Né? Então, não podemos esquecer disso. Um indivíduo autônomo, solidário e competente. Os eixos vão se movimentar para nós atingirmos o ideal formativo. E qual é o ideal formativo? Tomando nota lá no nosso diário de bordo. É um indivíduo autônomo, solidário e competente. Vamos voltar para o slide novamente. O indivíduo autônomo é aquele capaz de agir pessoal e coletivamente com responsabilidade, criticidade, criatividade e de forma reflexiva, a partir de princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E o indivíduo solidário é aquele capaz de se desenvolver como parte da solução e não o problema. Então, lembram-se quando eu falei que o estudante deve ser encarado, tá? Mais do que tudo no nosso programa, como parte da solução e não como um problema. Ele vai te mostrar esse caminho. Você deve permitir ou fazer práticas que sempre favoreçam o protagonismo juvenil. Imprescindível isso, tá? E inegociável que seja diferente isso no programa Ensino Integral. É a gente promover o protagonismo juvenil. Para quê? Para que ele possa ser autônomo, solidário e competente. Né? Voltando ao slide. O ideal formativo que trata do indivíduo competente
se refere à capacidade de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo nas suas várias dimensões e de reconhecer a necessidade de aquisição de habilidades específicas requeridas para o projeto de vida. E olha só quem surgiu aí, né? Surgiu então o projeto de vida. É importante vocês sempre, né, se lembrarem, né, ou deixar no radar também essa questão do projeto de vida. E é isso, falamos sobre esses 2 mantras, né, que formam esses 2 primeiros mantras, né, nós temos 4, né, que formam a base conceitual do nosso programa Ensino Integral. Nós vamos fazer a análise uma a uma de 3 situações hipotéticas aqui, ou trechos de textos, para vocês poderem classificar, né? Isso daí está relacionado com qual dos eixos formativos? A formação acadêmica de excelência, ou a formação para a vida, ou a formação de competências para o século XXI. Primeiro texto diz o seguinte: formar alunos protagonistas de suas aprendizagens, tornando-se cidadãos autônomos, qualificados e engajados na composição de seus projetos de vida, conscientes das transições velozes que o mundo conectado proporciona, excedendo os limites físicos da escola, na busca pelo saber. Vocês podem responder, então, se esse texto está se referindo à formação acadêmica de excelência, à formação para a vida ou à formação de competências para o século XXI. 1 minutinho. Esse primeiro texto foi colocado para vocês e vocês deveriam colocar se ele fazia parte da formação acadêmica de excelência, da formação para a vida ou da formação de competências para o século XXI. Algumas pessoas acertaram e apareceu a resposta correta aí no chat, certo? E aqueles que erraram, apareceu erro. Então vamos lá para verificar qual é a nossa resposta. Na tela, por favor. Então, estamos aí com o nosso primeiro texto. Esse texto ele faz referência à formação acadêmica de excelência. Formar os alunos protagonistas das suas aprendizagens. Por que que ele faz referência a essa formação acadêmica de excelência? Vocês vão perceber nos outros textos também algumas questões. Então, nós temos em cada um deles algumas palavras que vão nos remeter a isso. Esse texto, ele nos traz a questão das aprendizagens. Então, por isso, ele está referenciando aí a formação acadêmica de excelência. Vamos para o segundo texto. Interação 2. O segundo texto diz o seguinte: valorizar a promoção do conhecimento e amparar o desenvolvimento do estudante como um todo, ou seja, envolvendo os aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais e culturais, proporcionando a formação de cidadãos responsáveis nos âmbitos profissional, familiar, social e pessoal. E aí, pessoal,
Esse texto 2, ele está relacionado com qual dos eixos formativos? Formação acadêmica de excelência? Formação para a vida? Formação de competências para o século XXI? O quiz aí para vocês, 1 minuto para vocês responderem. Bom, nós percebemos aqui pelo chat que a maioria colocou formação para a vida. Será que é isso, Bruno, que esse texto vai nos remeter? Será, Roberta? Então, por favor, próximo slide. Olha lá, o texto 2. Valorizar a promoção do conhecimento e amparar o desenvolvimento do estudante como um todo, ou seja, envolvendo os aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais e culturais, proporcionando a formação de cidadãos responsáveis nos âmbitos profissional, familiar, social e pessoal. Trata-se do quê? Do eixo formativo, formação para a vida. E qual é essa palavra-chave, Roberta? No caso desse nosso segundo texto, a palavra-chave, a verdade, não é uma palavra, é um trecho. Formação para a vida traz um trecho. Amparar o desenvolvimento do estudante como um todo. Então, por isso que ele vai remeter a essa formação para a vida. Agora, vamos então à terceira interação, terceiro texto. O terceiro texto diz: preparar os estudantes para uma realidade marcada por frequentes mudanças, na qual os problemas dependem de variáveis que envolvem o pensamento crítico e autoconhecimento, a consciência socioambiental, as tecnologias e outros aspectos importantes. E agora, esse texto 3 relaciona-se com qual dos eixos? Formação acadêmica de excelência? Formação para a vida? Formação de competências para o século XXI? 1 minuto para vocês responderem no aplicativo o quiz. Resposta na tela. Exatamente. Texto 3. Preparar os estudantes para uma realidade marcada por frequentes mudanças, na qual os problemas dependem de variáveis que envolvem o pensamento crítico, o autoconhecimento, a consciência socioambiental, as tecnologias e outros aspectos importantes. E
Esse texto, ele vai nos remeter a essa questão da formação de competências para o século XXI por conta de um pequeno trecho, que são as frequentes mudanças e o pensamento crítico. Então, vocês puderam observar que esses 3 textos, eles às vezes parecem que trazem todos esses eixos e todos esses ideais. Por quê? Se vocês observarem no próximo slide, nós vamos ver que existe uma inter-relação entre todos esses eixos. Tá? Olhando para essa imagem, pensando no quiz que nós realizamos, vocês vão perceber que esses eixos eles podem parecer ora semelhantes, e isso pode até confundir, o que aconteceu confundindo, né, muitas vezes as respostas. Mas por que acontece isso? Porque esses eixos eles se interrelacionam, eles se articulam o tempo todo. E isso é um ponto muito importante. O outro ponto importante é destacar que eles não são hierárquicos, ou seja, um não é mais importante do que o outro. E que no centro dele nós temos ali o projeto de vida, que nesse caso ele não é um componente, mas sim o conceito de projeto de vida do PEI, visto que toda a escola ela se organiza em torno do projeto de vida. Essa inter-relação entre o eixo ideal, ele vem consolidar esse projeto de vida dos estudantes. Então, esse nosso diagrama, ele mostra essa inter-relação, onde todos os eixos eles vão estar se interrelacionando, e por isso acabam parecendo que todos os itens eles estão voltados, aí falam da mesma coisa. É importante que você, que é visual principalmente, visualize essa imagem. Eu vou pedir para colocar esse diagrama de Venn também, novamente. Visualize, registre, tire um print dessa imagem, para que você entenda que um grande guarda-chuva, que nós vamos chamar aqui de educação integral, né, contém, né, os eixos formativos se movimentando para o ideal formativo. E olha só quem é que está lá na centralidade, é o projeto de vida, né? O projeto de vida vocês já conhecem, né? Eu vim de uma escola de tempo parcial e você não conhece projeto de vida? Conhece. Já desde o ano passado é que nós temos isso no nosso módulo, né? Então, quer dizer, é importante que você tenha essa imagem na sua memória, né? Ou, de repente, na sala dos professores, por que não? Né? Mas os meus alunos, meus estudantes não podem ter contato com isso? Claro que podem. E a comunidade, os pais, né, os responsáveis, os familiares, precisam saber disso? É claro que precisam. Né? Saber que a sua unidade escolar, que é uma unidade pertencente ao programa Ensino Integral, trabalha eixos formativos, que é a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida, as competências para o século XXI, articulando-se entre si para desenvolver o ideal formativo, que é o indivíduo autônomo, competente e solidário. E na centralidade disso tudo, nós temos o projeto de vida desse indivíduo, desse estudante, esse futuro cidadão. Então, por favor, nós vamos dar continuidade aqui, falando um pouco sobre o terceiro e o quarto mantra do PEI. Né? Eu disse para vocês que são 4. Né? O terceiro e o quarto mantra do PEI são princípios e premissas. Né? Os princípios eles estão relacionados com o modelo pedagógico do programa. E quais são esses princípios? É o protagonismo juvenil, são os 4 pilares da educação integral, a pedagogia da presença e a educação interdimensional.
O protagonismo juvenil, né? Então o PEI ele vem rompendo com o conceito que o estudante é um ser passivo, de fonte de problemas, né? O PEI compreende o jovem como uma fonte de iniciativa, de liberdade e compromisso, né? Considera um ser pensante que necessita, então, exercitar o diálogo, de uma oportunidade para escutar, né? ser escutado, ser ouvido e falar, e exercer o seu protagonismo. Os 4 pilares, vou pedir para voltar novamente o slide, os 4 pilares da educação integral, a gente tem que lembrar que corresponde, então, a aprender a conhecer, a aprender a fazer, a aprender a conviver e aprender a ser. Esses 4 pilares da educação, eles não foram tirados da cabeça de ninguém, né? Foi feito através de uma convenção da Unesco, se não me falha a memória, é um documento chamado Um Tesouro a Descobrir, né? A pedagogia da presença, todos são corresponsáveis à importância da abertura para o jovem, colocar em prática a reciprocidade e o compromisso, assumindo uma postura de referência positiva. O discurso deve ser coerente com a prática. Então é assim, é importante você praticar, né, para que você esteja como referência, né? A gente viu aqui, a Roberta veio falar um pouco conosco a respeito de tutoria, né? A tutoria é um momento que nós temos no PEI destinado justamente a essa pedagogia da presença. É importantíssimo que você se lembre que não é apenas o momento da tutoria que você vai estar conversando com o seu aluno ou com seus estudantes, seus alunos de uma maneira geral, né? Individual ou coletivamente. É na ação. Eu estou atravessando o pátio, o corredor, né? Eu vi lá uma casca de banana no pátio, né? Eu vou desviar dela. Não. É importante que você se lembre disso. A pedagogia da presença, ela se mostra também nesses momentos, né? Muitas vezes chamados aí janelas ocultas, né? Pare, pegue aquela casca de banana, coloque no lixo. Não precisa anunciar que você está fazendo isso, né? De repente não precisa, não, de forma alguma, né, ser agressivo ou incisivo de forma negativa com o seu aluno. Mostre para ele, seja referência. Essa é a pedagogia da presença, é você estar presente e fazer-se presente. Voltamos ao slide novamente. Agora a gente fala sobre a educação interdimensional, né? Não é a educação exclusivamente cognitiva que nós estamos falando aí, né? Mas a expansão de um olhar para o desenvolvimento integral de todas as dimensões do ser humano, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ethos, pathos, mitos e eros, né? Nós temos isso também no nosso currículo, para vocês poderem explorar um pouco a respeito das dimensões do ser humano. Próximo slide. A gente vai falar um pouco então agora das premissas. As premissas estão relacionadas ao modelo de gestão, né? E são elas: o protagonismo, a formação continuada, a excelência em gestão, a corresponsabilidade e a replicabilidade. As premissas, elas estão, mais uma vez eu reitero, elas estão relacionadas já ao modelo de gestão do programa, né? E a gente percebe que, olha só quem aparece novamente como o primeiro item aí, é o protagonismo. Vocês se lembram que eu falei que o protagonismo no programa, ele é metodologia, ele é premissa, ele é princípio, né? Para a gente falar na ordem que a gente fez a apresentação aqui, o protagonismo é metodologia, o protagonismo é princípio, né?
E o protagonismo, ele também é premissa. Então, ele perpassa todas essas esferas aí, que estão relacionadas ao modelo pedagógico e ao modelo de gestão do programa. E também é uma metodologia. Percebam como é importante você enfatizar o protagonismo juvenil e é importante você ter esse entendimento, interiorizar para si que protagonismo juvenil não significa o estudante fazer o que bem entende, a hora que ele quiser, o que ele bem quiser. É importante que você também mantenha isso no seu radar. Né? É uma linha tênue, é uma percepção bem sutil. Né? Você permitir o protagonismo, né? Mas não de uma maneira que você impeça esse aluno de forma incisiva ou que seja até ofensiva com o aluno, de forma alguma. É importante que você faça-se presente, lembra do modelo pedagógico, né? A pedagogia da presença, entenda ele como parte da solução. Sobre a formação continuada, é importante na medida em que se estabelece o compromisso dos profissionais com a carreira de educador, na busca pelo autodesenvolvimento e pela consciência da importância do papel social que eles desempenham. Então, a Roberta veio aqui e nos trouxe, falamos sobre esse momento do PIAF, né? Então é a hora que aparece a respeito da formação continuada, é de você se enxergar como um profissional educador, né? Então a gente fala assim, poxa, né, essa pedagogia do amor, eu vi muito isso na minha carreira, né, no início. Poxa, Bruno, você vai chegar aonde com essa pedagogia do amor? Vou chegar aqui e vou adiante, porque eu me enxergo também como um profissional educador, não só como cidadão, não só como pessoa, mas como amigo, como presente para os meus pares, né? E também me enxergo como profissional educador. Nós não podemos deixar de considerar que somos profissionais educadores. Próximo, por favor, o slide, volta ali, por favor. Isso. A excelência em gestão. A premissa de excelência em gestão da PEI está diretamente ligada ao compromisso com o processo e o resultado. Envolve planejamento, execução e avaliação periódica. Dentro da onde? Dentro do ciclo PDCA. Né? Vocês vão ouvir falar bastante sobre o ciclo PDCA. Pois a excelência em gestão simplesmente é necessária para que possamos cumprir a missão da escola. Não é isso? A corresponsabilidade diz respeito à responsabilidade pelas ações da escola, a todos os envolvidos no processo educacional. Tem a ver com o comprometimento e o envolvimento de todos nas ações da escola para garantir a conquista dos resultados desejados. Ela fala assim, esse problema não é meu, eu jogo para o meu parceiro ali, né? Opa, é para aquele outro. Então quer dizer, aonde está a sua corresponsabilidade? Eu não sou corresponsável pelas ações que acontecem a nível de gestão na minha escola, eu não sou corresponsável pela eletiva do meu colega, eu não sou corresponsável pelo clube juvenil, né, que a Roberta nos trouxe aqui também, que é uma das coisas que nós temos no PEI, nós não temos na escola de tempo parcial, né, que é o clube juvenil. Eu não tenho nada a ver com o clube juvenil, eu sou professor, nesse momento que ocorre o clube juvenil, eu estou em ATPC geral, eu não tenho nenhum tipo de corresponsabilidade com relação a isso. Opa, pera lá. Isso é só atribuição do diretor e do vice-diretor? Eu não sou corresponsável? É importante que você tenha isso também consigo, né? Para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento como profissional educador. Corresponsabilidade, sim. Todos somos corresponsáveis por todas as ações, metodologias, modelo pedagógico, modelo de gestão da escola. Vamos voltar para o slide novamente. A gente vai finalizar com a replicabilidade, né, que é o compartilhamento das experiências exitosas realizadas nas escolas do PEI, validadas como passíveis de multiplicação
para que as demais escolas da rede, com o objetivo de aprimorar e expandir a qualidade de ensino a um número maior de estudantes. Então, olha lá, eu fiz uma prática na minha escola, né? E, poxa vida, eu vou guardar só para mim, né? Vamos ficar aqui só entre nós e eu vou guardar essa prática só para mim, porque eu quero que a minha escola seja a única, né? Tudo bem, eu compreendo, é importante que o seu mérito seja reconhecido, é importante que a sua iniciativa seja valorizada. Mas ela vai ser valorizada de uma maneira ainda mais potente se ela puder ser replicada em outras unidades. Bom, passado essa etapa que nós falamos sobre os mantras do PEI, que são quais mesmo, Roberta? Eixos formativos, ideal formativo, princípios e premissas. Registraram aí no seu diário de bordo? Espero que sim. Porque agora, se eu não estou enganado, a gente vem para um momento de quiz, é isso, Roberta? É. Então, vamos lá. Checando os conhecimentos, nós vamos colocar para vocês algumas questões, onde vocês vão responder rapidamente, em um minutinho, quais são, nessa primeira questão, quais são os mantras do PEI, que nós acabamos de estudar. Então, vamos lá. Um minutinho. Então, olhando aqui o chat, a maioria esmagadora, Bruno, colocou o item B, que diz eixos formativos, ideal formativo, princípios e premissas. Mas teve alguns assim que ainda se confundiram um pouquinho e colocaram a letra A. Ideal formativo, indivíduo autônomo, princípios e premissas. Poxa vida, se você não conseguiu acertar, não tem problema, né? Lembre-se que a gente falou aqui, a gente trouxe a Roberta, ela falou bastante. Olha, é um processo, né? Aquele momento importantíssimo. Se debruça sobre os documentos. Conte conosco. Estamos aqui. Pô, de repente eu não acertei agora nesse momento, mas a gente torna a falar a importância do seu diário de bordo. Faça essa prática. Tome nota, utilize esse momento de registro de diário de bordo para isso se tornar uma prática. Eu garanto que isso vai favorecer bastante a sua vida. Então vamos lá, próximo quiz. Checando os conhecimentos. Os 4 pilares estão relacionados a qual mantra do PEI? Eixos formativos, premissas, princípios ou ideal formativo? Então vamos lá, um minutinho. Bom, olhando aqui o chat, Bruno, a maioria escolheu o item C, princípios. Será que é isso mesmo? Olha, exatamente. Os 4 pilares estão relacionados, então, aos princípios, né, do programa Ensino Integral. Então, meus parabéns. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É isso aí. Então, dando continuidade, vamos a mais uma perguntinha.
O protagonismo, ele está relacionado aos princípios e premissas, aos ideais formativos, aos eixos formativos ou à formação de excelência? E aí, qual item estará relacionado ao protagonismo? Vamos lá? 1 minutinho. Bom, Bruno, olhando aqui o chat, algumas pessoas escolheram o item D, formação de excelência. Porém, a maioria colocou que é o item A, princípios e premissas. E aí, qual que é a nossa resposta? Bom, mais uma vez, eu vou reiterar aqui. No programa Ensino Integral, o protagonismo, ele é metodologia, ele é princípio e ele também é premissa, né? Então vamos ver aí, dessas respostas possíveis aí, a alternativa A é a alternativa correta, princípios e premissas. Ele não faz parte dos ideais, né, do ideal formativo. O ideal formativo é o quê? É formar aquele indivíduo competente, que mais? Né? Autônomo e solidário. Os eixos formativos, né? Formação para a vida, educação de excelência e formação competências para o século XXI. E a formação de excelência, né, não tem nada a ver com isso daí, porque o eixo é eixo formativo. Uma interação, então. A pergunta é, não é uma premissa, protagonismo, excelência em gestão, pedagogia da presença ou corresponsabilidade? E aí, vamos verificar? 1 minutinho. Bom, Bruno, aqui pelo chat a maioria respondeu C. Mas assim, não é uma premissa, né? Protagonismo, excelência em gestão, pedagogia da presença e corresponsabilidade. A resposta, como a Roberta disse aqui, é a alternativa C, pedagogia da presença. A pedagogia da presença, ela é um princípio, ela faz parte do modelo pedagógico. Tá? Sempre lembre-se, né? Os princípios pertencem ao modelo pedagógico, as premissas ao modelo de gestão. A pedagogia da presença faz parte do modelo pedagógico, ela é um princípio, né? Então é essa que não é uma premissa. Mas o que é que apareceu para vocês aí no quiz? Nós tomamos conhecimento aqui. No quiz apareceu o ideal formativo é formar indivíduos
Vamos colocar qual é a resposta correta? Alternativa A. Né? O ideal formativo é formar indivíduos autônomos, competentes e solidários. Tudo bem? Percebam que esse é um movimento que, com esse exercício, por isso que nós chamamos de mantra, né? Com esse exercício de repetição, né? A gente acaba registrando isso. É importante porque a partir do registro, nosso sistema nervoso começa a estabelecer sinapses e novos caminhos para que você comece a entender todo o restante do programa, né? Sempre com o olhar de favorecer o quê? O protagonismo juvenil, que é, por fim, uma metodologia do programa. Ele é um princípio do programa e ele é uma premissa, é uma metodologia, ele faz parte do modelo pedagógico e faz parte do modelo de gestão. Nossa próxima questão, ela é: educação interdimensional, protagonismo, 4 pilares e pedagogia da presença, eles compõem os eixos formativos, os princípios, o ideal formativo ou as premissas? Então, vamos lá, 1 minutinho para a gente poder responder essa questão. Vamos lá. Educação interdimensional, protagonismo, 4 pilares e pedagogia da presença, eles vão corresponder ao quê? No chat aqui estão colocando letra B, Bruno, os princípios. Aí vocês me deixam muito feliz. E qual que é a resposta correta? É claro, letra B, os princípios, né? Educação interdimensional, protagonismo, 4 pilares e pedagogia da presença compõem os princípios, né, que fazem parte de qual modelo? Pedagógico ou de gestão? Modelo pedagógico. Tudo bem? Bom, obrigado a todos vocês pela participação.